parte do Senhor para os nossos corações. Uma palavra conhecida. Sabemos que estamos trabalhando, lendo, aprendendo um tema que fala sobre inspiração. E Débora, ela foi uma das mulheres que mais nos deixa exemplos de fortaleza, de mulher de garra, de mulher de confiança, de mulher que nós podemos nos espelhar. E é tão lindo porque Deus, Ele é incrível. Ele escolhe no meio dos grandes ou dos maiorais, aquele que é improvável. E nós vemos que dentro de um tempo que as mulheres não tinham voz, não tinham oportunidades, Deus levanta Débora como juíza sobre Israel. E é muito interessante porque sabemos que o escolhido, ele não tem escolha, porque ele já foi escolhido por Deus, separado por Deus. E sabemos também que quando Deus escolhe alguém pode até correr de um lado para o outro tentando fugir, mas não tem escapatória. Deus escolheu você, e é você que Ele vai usar. É você que Ele vai levantar neste tempo. É através de você que a palavra do Senhor vai ser propagada, que a palavra do Senhor vai ser enviada, levada às nações. E quando nós chegamos no capítulo 4 do livro dos Juízes, o livro dos Juízes, ele conta a história dos juízes. E foram 14 juízes em Israel. E é muito lindo porque apenas uma mulher Deus escolheu e a colocou entre os juízes. E eu sei que tem histórias na vida de mulher de Deus, de homem de Deus, que se tem mais dores do que alegria. Porém, nós sabemos também que Deus permite a dor, mas Ele traz consolo, Ele traz calmaria para o nosso coração. E eu vim com uma palavra ou uma frase queimando no meu coração. Você é alguém que Deus levantou nessa última hora. E Deus quer te usar com aquilo que você tem. Eu não sei se neste dia você está dizendo ao Senhor: Senhor, eu falhei, eu errei, eu até te decepcionei com algumas atitudes, ou palavras, ou ações. Mas eu quero te dizer nesta manhã: o Deus que te chamou é o Deus que te levantou, que te ergue, que te perdoa, que te dá condições e capacidade para você vencer. E eu quero te dizer mais: você não é um coitadinho, nem tão somente um rejeitado por alguém. Você é alguém que Deus chamou. E quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele cuida. Alguém pode até não te valorizar mais, mas eu quero te dizer que Deus, Ele te entende e te valoriza do jeitinho que você é. Porém, eu entendo que tem atitudes na nossa vida que precisam ser mudadas, precisam ser moldadas por Deus. E Ele está aqui nessa manhã, e Ele trabalha conosco de uma forma tão linda, tão especial. E nós nessa manhã nos deparamos com este texto.
esse texto que o povo de Deus, ele havia feito, praticado coisas terríveis diante dos olhos do Senhor. Os filhos de Israel, a Bíblia diz que eles repetiram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Logo após que faleceu o juiz Helder. E nós vemos que o Senhor, ele o entregou, os vendeu. Quem? O seu povo. E entregou nas mãos do rei Jabim. O rei Jabim, ele era rei de Canaã. E ele reinava ali em Azon. E Sísera era o capitão, o comandante do seu exército. E a Bíblia nos diz que ele possuía 900 carros de ferro. E aqueles carros de ferro era terrível. Dentro do Cântico de Débora nós encontramos que quando os carros de ferro avançavam, os montes tremiam, porque eram 900 carros. E aqueles carros, ele tinha lâminas do lado das suas rodas, lâminas que por onde passava, se tivesse um ser humano, um animal na sua frente, ele esmagalhava, ele despedaçava. E por que não dizer? Eles trituravam. Ele passava por cima de pedras. E era por isso que o povo de Deus tinha medo. E quando ouviam, eles recuavam. Eles se escondiam. E a Bíblia nos diz que as cidades do povo de Deus, de Israel, estavam desertas. As entradas estavam fechadas. Tudo estava destruído. E o povo de Deus padeceu por 20 anos. Eu já quero abrir um parêntese aqui para te dizer que não importa quanto tempo está a sua dor, ou essa dificuldade que você está enfrentando, eu só quero te dizer nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus, toda dor passa. Todo processo tem um tempo determinado por Deus. A irmã Jeane já está com mais de 20 anos. Não importa. Deus tem solução para esta causa. Deus tem um ponto final nesta luta, nessa guerra. E nós vemos que o povo de Deus foi entregue pelo próprio Deus, por causa da sua desobediência. Só que chega um dia que Deus prepara alguém, levanta alguém para entrar na história e mudar a situação da história. Aí Débora, ela aparece no versículo 4 como Débora, a abelha, que o seu nome significa abelha. E sabemos que toda abelha carrega uma arma, um ferrão. Porém, sabemos também que a abelha, ela produz o alimento mais doce, que é o mel. A abelha, ela dá 40 voos diários. E existe mais de 20 mil tipos de abelhas. E a abelha, ela trabalha em concordância, em união. E eu trago isso para nós. Nós somos as abelhas de Deus. Glória a Deus. E se nós somos aquelas que Deus separou, nós temos uma arma em nossa mão. E nessa arma, aleluia, ela sabe exatamente até onde vai.
Porque quando Deus coloca essa arma na nossa mão, Ele está nos dizendo que está indo adiante de nós. Essa arma, ela é apta para discernir pensamentos, intenção do coração. E ela é mais afiada do que uma espada, alguma de 2 gumes. Ela corta para lá, corta para cá. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Vai na junta, na medula. Aonde eu não posso ir, esta arma, ela vai. E é lindo porque ela também é mais doce do que o mel. Ela traz cura para a nossa vida. Ela é alimento. Ela traz saúde. Ela nos fortalece. Ela nos vivifica. E é por isso que o crente, ele precisa pregar a palavra, viver a palavra, andar na palavra. Crente não pode andar disfarçado, não. Crente, ele tem que pregar o que vive e viver o que prega. Eita, glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. E Jesus é lindo, é maravilhoso. E Ele coloca essa palavra na nossa boca nesta manhã para te dizer: você é aquela, você é aquele que o próprio Deus escolheu, levantou para fazer a diferença neste tempo. E nós vemos perfeitamente que Débora era uma mulher como nós. Ela era uma profetisa. Antes dela ser escolhida para ser juíza, ela também era profetisa. E mulher profetiza, ela fala a verdade. Ela prega a verdade. Nas palavras de quem é profetiza, não tem engano. Porque para ser profetisa, tem que ser porta-voz de Deus. E para ser porta-voz de Deus, da nossa boca não pode sair palavras de engano, palavras de mentira, palavras que destroem, palavras que ferem o coração, palavras que ferem a nossa alma. E eu sei que quando Deus usa de várias formas. E quando Ele vem e nos usa com palavras de juízo, Ele não usa para nos matar. Ele usa para nos corrigir e nos colocar na posição certa. E a palavra, ela é usada na medida certa, de forma contundente, sim, porém de forma correta. E Débora era esta mulher. Eu vou apenas dar uma reflexão. A pregadora desta manhã acabou de chegar. Glória a Deus. E eu quero te dizer que nessa manhã, o Senhor, Ele é aquele que faz. Ele é aquele que tem. E Débora era uma mulher profetisa. Ela também era esposa. Esposa de quem? De Lapidote. Lapidote significa tocha. Eu acho tão linda essa palavra, sabe? Porque Deus não dá a Débora qualquer pessoa, não. Ele dá uma tocha. Uma tocha que aos olhos de alguém não faz nada. Porém é uma tocha. Deus não pega qualquer pessoa para colocar do lado de uma Débora. Deus pega alguém para andar alinhado. Pode não saber muito, pode não falar muito, pode se atrapalhar um pouco nas palavras, porém ele é alguém que tem uma especialidade. E qual é a especialidade dele? Acender as tochas, as lamparinas da casa do Senhor. Deus coloca, eita glória, Lapidote. Sabe para quê? Para te ajudar, para te dar força, para te encorajar, para andar ao teu lado, para estar com você. E é lindo porque Lapidote
ele era responsável para acender as lamparinas da casa do Senhor. E é interessante porque logo após, depois dela ser mulher, depois dela ser profetisa, Débora era esposa. E eu sei que aqui, nessa quantidade de mulheres que tem aqui nesta manhã, que nós conhecemos cada uma de perto, com certeza nós saímos do nosso lar, já deixamos tudo certinho. Está aqui tudo certinho. Para quando o lapidote chega lá, diz: eita, essa é a minha Débora. Mulher valente. Eita glória. Mulher que faz as coisas de uma forma tão linda, tão especial. Aí sabe o que é que o lapidote faz? Está em casa, mas está dizendo: guarda, Senhor, a minha Débora. Guarda, Senhor, a tua serva, aquela que tu tem levantado para ser inspiração para muitos. Eita glória, aleluia. E é interessante porque ela julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora. E as palmeiras de Débora ficavam entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam aonde, irmã Jeane? Nas montanhas. Para quê? Para falar com Débora. Eita glória. Já pensou, irmã Mônica? Subir uma montanha para falar com uma pessoa. Só se sobe uma montanha para falar com alguém se aquela pessoa for muito especial. Se aquela pessoa tiver a bênção de Deus na sua vida. Veja que ela habitava debaixo das palmeiras de Débora. Ali era o seu ponto de encontro. Debaixo das palmeiras. E as palmeiras ficam onde, irmã Jeane? Entre Ramá e Betel. Ramá, casa do pão. Betel, casa de Deus. Tem tanta gente se posicionando de forma errada. Tem tanta gente ficando em lugares que não deve ficar. Mas Débora não. Débora ficava entre a casa do pão e a casa de Deus. Eu já quero chamar a tua atenção nesta manhã e te dizer com muita convicção: fique no lugar que Deus te ordenou a ficar. Porque aonde Deus nos manda, nos envia, é o lugar da bênção. É o lugar da bênção de Deus. E você não vai ficar decepcionado. Porque a bênção de Deus é sobre a sua vida. Deus está em você. Ele está cuidando de você. E através de você, vidas vão ser transformadas. Vidas serão mudadas. Eita glória. Até aqueles que não tinham desejo de adorar o Senhor vão passar a ter desejo de louvar e adorar o nome santo do Senhor. E é muito lindo porque chegou um certo dia que Débora manda chamar Baraque. Quem era Baraque? Baraque era o capitão do exército do povo de Deus. Só que naqueles dias ele não estava com a sua liderança muito firme, mas não. Sabe por quê? Porque o exército estava disperso. Não tinham mais força. E crente que não tem força, não tem atitude, Érica. Para ter atitude, é preciso ter força. E Débora manda lhe chamar. E Baraque vai. E quando ele chega diante de Baraque, Débora diz assim: eita glória. Baraque, filho de Abinoão, porventura o Senhor Deus de Israel não já te deu uma ordem? Ele não já te disse: junta contigo 10.000 homens da tribo de Zebulon
e da tribo de Naphtali. Leva eles contigo, que eu atrairei para ti. Leva eles lá para o monte. Eita glória. Porque eu vou atrair para ti, lá pelo ribeiro de Quizon, a Sísera, aquele homem perverso, maligno, astuto, inimigo do nosso povo. Olha, Baraque, é o próprio Deus quem te deu ordem. Ele não já falou contigo? Baraque olha para Débora e diz simplesmente assim: Débora, se você for comigo, eu irei. Porém, se você não for, eu não irei. Eu não sei se você já se deparou, irmã Helena, com alguma situação que você olha, alguém chega para você e diz: olha, ali tem um problema, ali existe uma situação, e nós precisamos ir lá. Aí você diz assim: irmã Helena, a senhora diz assim: vá, eu vou ficar aqui orando por você. Aí a pessoa olha para nós e diz assim: se você for, eu vou, sozinha eu não vou não. Foi dessa forma que aconteceu. Ah, irmã Helena, se a senhora for comigo, eu vou. Mas se a senhora não for, eu não vou não. Aí você diz assim prontamente: peraí, deixa eu somente dar uma arrumadinha aqui, me encalçar, porque eu vou. Estou pronta, bora. Foi exatamente assim que aconteceu. Só que Débora era uma mulher de visão, visionária, visão ampla. Débora, ela simplesmente se abraça com a oportunidade e diz assim: eu vou contigo. Porém, sempre vai existir um porém na nossa vida. Sempre vai existir um porém na nossa vida. Porém, a honra desta batalha não vai ser sua. Mas também ela não diz: vai ser minha. É isso que eu acho espetacular. Porque mulher de Deus, ela não é competitiva. Mulher de Deus, ela não procura ser o alvo das atrações, não, nem o alvo do momento. Simplesmente ela sabe que na vida dela tem presença de Deus. E ela não se preocupa quem vai ser a atração do momento, nem tampouco qual é o nome que vai bombar, nem vai sair na rede social. Ela se preocupa que a vontade de Deus prevaleça, que a bênção de Deus apareça. Eita glória! Mas olha só o que é que Débora diz: a honra desta peleja, dessa batalha, vai ser pela mão de uma mulher. Quando ela diz assim, vai ser pela mão de uma mulher, ela estava declarando e dizendo: não vai ser pela minha, mas Deus vai preparar uma mulher. Eita glória! Não tem coisa que sai da nossa boca que parece que é loucura. Onde é que vai aparecer uma mulher no meio dessa batalha para destruir e matar esse homem, meu Deus? Mas deixa eu te dizer, quem anda pela visão, quem anda, eita glória, na visão, alinhada com a vontade de Deus, ele não se preocupa como vai aparecer. Simplesmente ele tem a convicção: Deus vai fazer aparecer. Débora sabia exatamente quem era ela. Débora era boa, sabe de quê? De palavra. Débora, eita glória, Débora era boa de aconselhamento. O povo subia a ela a juízo, e quando ela abria a boca, tinha direção certa, palavra certa. Ô irmão, não queira ser boa no braço, queira ser boa em palavras. Dê a direção certa para alguém. Dê a direção certa para alguém. Porque quando alguém se posicionar, vai dizer: Deus verdadeiramente é com você. Deus verdadeiramente te usa. Deus verdadeiramente é na tua vida. Eita, glória a Deus. Débora tinha aproximadamente 90 anos, irmãos.
ela não era alguém de meia idade como eu, nem como muitas aqui. Não, nem tão pouco mais nova, não. Débora tinha aproximadamente 90 anos. Ela sabia, ela se conhecia. Eita glória. Só que Deus lá na frente estava preparando alguém. Ei, que não era tão boa de palavra, mas tinha outras habilidades. E é por isso que no reino de Deus, Deus chama. E cada uma tem uma habilidade. Você é alguém que Deus está usando para ser inspiração na vida de alguém. Você é alguém que Deus está levantando para atrair a presença de Deus e para que muitos sejam cheios da glória de Deus, da presença de Deus. Ó irmão, perca tudo, posição, cargo, outdoor, só não perca a presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo te eleva da camanarabassúria. A presença do Espírito Santo na nossa vida nos faz crescer quando ninguém percebe que você está crescendo, porque aquele que anda alinhado à vontade de Deus, ele não cresce para cima, ele cresce para baixo, em profundidade, intimidade. E quando o diabo se levantar, Deus é na sua vida, e todo mal deminava sobre se preocupe não. Deus está levantando alguém que vai olhar para você com sinceridade e vai dizer: conte comigo. Eu vou orar por você. Eu vou cuidar de você. Eita glória. Irmãos, e quando eu digo cuidar de você, eu não estou falando em dinheiro não. Deus até manda, e manda muito. Mas tem uma coisa: quando alguém dobra o joelho e diz: Deus, abençoe a tua serva, Deus vai lá dar a direção certa para a tua filha, para o teu filho. Senhor, quando a tua serva estiver pregando, usa ela na palavra, que a tua graça desça, que ela seja cheia de unção para alcançar vidas. Eita, quando a tua serva abrir a boca para louvar, que abra com unção, que abra com direção, que não seja ela, mas que a tua presença esteja na vida dela. É bem assim, irmãos, que Deus quer nos usar para cuidar de pessoas, cuidar de alguém que precisa ser abraçado, cuidar de alguém que precisa ser cuidado. Eita glória. Oh Espírito Santo. Oh aleluia. Débora disse: pelas mãos de uma mulher, pelas mãos de uma mulher, Deus vai aleluia, destruir, aniquilar o inimigo do seu povo. Pronto, irmãos. Você quer mais o que nessa manhã? É pelas suas mãos que Deus vai dar livramento dentro da sua casa. É pelas suas mãos que Deus vai levantar alguém lá dentro do teu lar e vai cuidar. É pelas suas mãos, por aquilo que Deus colocou na sua vida, que Deus está abençoando a sua vida, a sua casa, os nossos filhos, os nossos netos, o teu esposo, a tua esposa. É através da tua oração, meu Deus. Enquanto você está fazendo a obra do Senhor, o Senhor está enviando anjo lá dentro da sua casa, onde você não pode ir. Aquilo que você não pode fazer, o Senhor diz: eu estou cuidando, eu estou preparando, eu estou fazendo algo sobrenatural que os teus olhos não conseguem contemplar nessa manhã. É dessa forma que Deus está fazendo lá. Tem um lar nessa manhã de alguém que chegou aqui nessa manhã, que está a guerra travada, e o Senhor diz: acalme o seu coração nesta manhã, acalme a tua alma nesta manhã, porque estou enviando bálsamo. Eu estou trazendo esperança para o coração de alguém que chegou neste lugar, desse ciclo de oração. Não importa quem ficou lá, o importante é que você chegou aqui. Não importa quem está tentando roubar a sua paz, o importante é que
que você tem um Deus, eita glória, que está pelejando por você, que está lutando as suas guerras. Débora disse: eu vou. Eita glória, eu vou contigo. Não tem problema, eu vou. Sabe o que a Bíblia nos diz dentro do cântico de Débora? Que existia 40.000 homens. Mas por que será que Deus só mandou juntar 10.000? Oi, irmãos. Porque Ele sabe exatamente como é que está trabalhando. E sabe o que a Bíblia nos diz? Que esses 10.000 homens, eles se ofereceram voluntariamente. Se ele dissesse, se Deus tivesse dito assim, juntem os 40.000, tinha muitos que não queriam nem ir. Tinha muitos que não queriam nem estar. Aí o Senhor, que conhece o coração do homem, Ele disse: junte 10.000. Aleluia. Da tribo de Zebulon e da tribo de Naphtali. Uns era bom, uma tribo era bom de espada, e a outra de mergulho. Mas para que alguém que sabe mergulhar? Eita glória, aleluia. Deixa eu te dizer, nessa guerra você vai vencer. Como? Mergulhando e com a espada na mão. Eita. O que é que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Estamos mergulhando. E o bom é mergulhar em profundidade. Redegia navassúbria. E naquelas tribos tinha bons de espada. E tinha homens bons de nado. Sabia nadar bem. Meu Deus. Deixa eu te dizer algo nesta manhã. Daqui a pouco daqui a instantes eu estou concluindo já essa palavra. Porque eu sei que Deus está trabalhando de uma forma tão linda, de uma forma tão especial. Não se preocupe quando alguém olha para você e diz assim: o que é que você vai fazer lá? Para que você chegar tão cedo lá? Aí você simplesmente diz: o meu compromisso é com o dono dos céus. Deus me chamou para esse negócio e eu não posso abrir mão. Aleluia. Não, mas você não precisa mais de tanto. Sabe o que é isso? Alguém não quer que você mergulhe em profundidade. E você precisa mergulhar. E ter profundidade com o dono do mar, com o dono da água, com o dono da palavra, com o dono dos céus. Porque Ele diz: eu estou cuidando de você. Vinte anos o povo de Deus passou, perseguido, humilhado. Foi humilhado, irmãos. Eles plantavam, não tinham direito de colher. Mas quando Deus diz assim: junte os homens, suba no monte, que eu vou atrair os seus inimigos para você. Débora vai. E eu fico, toda vez que eu prego essa mensagem, eu fico imaginando eles subindo no monte, lá no Monte Tabor, Monte da Transfiguração. Eita, Deus marca encontro no lugar certo. E Débora é do lado. Pá, pá, pá. E muitos com certeza olhavam para ele e diziam: mas o que é que a missionária Débora está fazendo ali? Mas o que é que aquela irmã está fazendo ali? Ela não está vendo que ela não tem mais condições de nada? Ela não tem muita força. Ela é boa de palavra, mas sentada. Mas para caminhar, você esqueceu que é Deus quem fortifica os nossos ossos? É Deus quem fortifica os nossos ossos. Dá cálcio. E a Bíblia diz que Ele tem cálcio para os nossos ossos. Eita, eu estou sentindo algo tão diferente nessa manhã.
E de repente Débora grita: ei, levanta-te, Baraque. Levanta-te, Baraque. Porque esse é o dia que fez o Senhor. Débora subiu só para dar um grito. E você ainda diz: eu não sei fazer nada. Você sabe dar um grito? Aleluia. Débora subiu, acompanhou, só para dar um grito, irmãos. Débora diz: levanta, Baraque, se posicione. Porque esse é o dia que fez o Senhor. É bem assim, Sandra. Você é alguém que chegou aqui nessa manhã e diz: eu tenho tão pouco, acho que eu não tenho nem quase nada. Mas é esse quase nada que você tem. Que você está nessa manhã dizendo assim: glória, glória, glória. Aí daqui a pouco a sua voz vai aumentar. Você vai dizer: glória, glória. E de repente Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Eita glória. E é lindo porque Deus não mandou Baraque, nem ninguém ia avisar a Císera que ele estava subindo um monte, não. Simplesmente ele obedeceu e subiu. Não precisa você espalhar para ninguém tudo quanto você faz. Só obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Porque Deus vai preparar o momento da tua vitória. Deus está preparando o momento da sua vitória. De repente, eita, Císera convoca os 900 carros de ferro. Porque nunca vai faltar caboeta, fuxiqueiro, apontador, contendeiro. Nunca vai faltar. E com certeza alguém chega lá no Baraque e diz: Baraque, eita, Baraque não, Císera. Sabe quem subiu no monte? Quem está subindo? Quem? Baraque. O relâmpago está subindo. Ele foi fazer o quê? Ele juntou lá um punhado de homem e está lá. Agora imagina comigo, irmãos. Quem fazia arma não vendia armas para eles. A cidade as portas da cidade eram fechadas, porque os comerciantes não entravam. Eram proibidos de vender arma. Agora, onde foi que se arrumou tanta arma? Tem coisas que estão guardadas. E Deus começa a mostrar. Quando Deus quer fazer, Ele vai começar a mostrar. Eita glória. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Eles estavam lá e estavam todos armados. Não se preocupe. Deus vai colocar a arma certa na sua mão. Deus vai colocar a arma certa na sua mão. E só para concluirmos, foram mortos todos ao fio da espada. E para que levar homem que sabe nadar, irmã Jeane? A Bíblia diz assim: os céus começaram a gotejar e o vale encheu. E quando o vale enche, é preciso alguém com habilidades para não deixar nenhum inimigo de fora. A Bíblia diz que o vale encheu. Os céus começaram a gotejar. E na medida que o vale foi enchendo, a terra foi ficando molhada, os carros paralisaram. Deus é especialista em paralisar carros que está vindo para lhe destruir. É profética essa palavra nesta manhã. Deus é especialista em paralisar carros que está vindo para lhe destruir. Eita glória. Os carros foram paralisados, emperrados, saíram, desceram correndo e foram mortos ao fio da espada. Deus não te chamou para essa batalha, para você viver de qualquer jeito.
nem da maneira que você quer. Nós somos alguém que temos compromisso com o reino. Você é alguém escolhido por Deus, separado por Deus para esse tempo. E Deus quer se utilizar de você. Deus prepara Jael lá na frente. Jael, que o seu nome significa cabra montês, aquela que anda nas alturas, aquela que sobe montanhas, aquela que tem equilíbrio. E eu ainda disse até essa semana em uma das minhas preleções: gente desequilibrado não serve. E eu digo com toda a convicção: busque equilíbrio da parte do Senhor. Porque quem tem convicção, a quem está servindo, tem equilíbrio. Está tudo desabando ao seu redor, mas a sua cabeça, sua mente está nos céus. E você fala como Jó: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E por certo ele vai se levantar e agir ao meu favor. Eita glória. Aleluia. Jael, ela sai de dentro da sua tenda, esposa de Eber, o queneu, aquele que não tem firmeza, aquele que sempre procura ficar do lado de que está ganhando. Não tem gente falsa, ruim, que é assim. Quer ficar do lado de quem está ganhando. Irmãos, fique do lado da verdade. Fique do lado de quem tem compromisso com Deus, com as coisas dos céus. Pare de procurar lado achando que alguém é forte. Forte é o Senhor, e é Ele quem peleja. Forte é o Senhor. Fique do lado da verdade. Eber, o esposo de Jael, era assim. Ele corria: olha, Sandra, aqui está ganhando, eu vou ficar aqui. Não, aqui está ganhando, eu vou ficar aqui. Fique do lado da verdade. Eita, fique com Jesus, que você jamais será decepcionado. Tudo passa. Tudo passa, igreja. Aleluia. A Bíblia diz assim, ó, que Jael, ela saiu da sua tenda e foi procurar. Foi em busca. A Bíblia diz claramente. Ela foi em busca de Sísera. Não me pergunte quem disse a ela, como foi. Não, isso aí não está na Bíblia. Mas a Bíblia diz assim, que ela sai da sua tenda e vai ao encontro de Sísera. Venha, meu Senhor. Aí eu vejo assim, irmã Helena. É hoje. É hoje que o inimigo do povo de Deus vai ser destruído. Eita glória. Ele entra na sua tenda, pede água. Aí a Bíblia diz assim: em taça de príncipe, ela serviu leite. A bebida melhor da época. E por que ela não deu água, irmã Jeane? Porque se ela desse água para ele, ela estava dizendo assim: entre e fique dentro da minha casa. Você tem que saber o que é que você serve. Se ela tivesse dado água para ele, ela estava dizendo assim: você é bem-vindo dentro da minha casa. Permaneça, fique. Só que ela se viu leite, iogurte. Aí o que é que a história nos diz? Que quando alguém servia leite para os visitantes, ela estava dizendo assim: você está só de passagem. Você não vai permanecer dentro da minha casa.
Mas sabe o que é que acontece? Estamos servindo água a pessoas erradas. E muitas vezes servindo leite para quem deve ficar. Redegue andava súbria. Estamos servindo água para quem tem que ir embora. Aí a gente dá legalidade e permanece. E estamos servindo leite para quem Deus disse é esse que vai ficar. Meu Deus, dai-nos sabedoria, Pai. A Bíblia diz que ele toma. E sabe o que é que acontece? Ele dorme. E a Bíblia diz que Débora pegou um cobertor e o escondeu e o cobriu. E ele diz assim: peraí, Jael, peraí. Se vier alguém aí me procurando, diga que eu não estou. O camarada é tão sujo que ainda manda você mentir. E ainda tem gente que obedece um negócio desse. Você foi chamado para falar a verdade. O diabo é o pai da mentira. Coloque a mentira para fora da sua mente, das suas atitudes e do seu coração. Você não quer a bênção de Deus? Então receba a libertação. Nesta manhã, em nome de Jesus, entre com a verdade, permaneça com a verdade e seja liberto através da verdade. Aí o próprio Jesus disse: em verdade vos digo. E ele também disse: eu sou a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer quem, irmã Jeane, a verdade. E quem é a verdade? O próprio Jesus. Quer libertação? Ande na verdade. Pratique a verdade. Fica de pé, igreja. Ele dorme. Jael pega uma estaca, pega um martelo e mira bem na sua fonte, na sua testa. E a Bíblia diz assim: de uma pancada só, ela rachou a cabeça dele. De uma pancada só, Jael destruiu o inimigo do povo de Deus. E se você falar a verdade, com uma palavra só, o mal vai desaparecer. Se nós andarmos pela verdade, a nossa vida vai mudar. E quando eu falo que vai mudar, eu não estou dizendo nós não vamos ter mais tribulação. Não, nós vamos passar sim. Porque esse mundo é cheio de tribulação. Mas a verdade liberta. A verdade, eita, nos aproxima de Deus. Naquele dia, o inimigo do povo de Deus, foi liberto. E é lindo porque no último capítulo, no último versículo, deixa eu só conferir. Do capítulo 4 diz assim: assim, Deus, naquele dia, sujeitou quem? A Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Aí versículo 24 diz: e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Deus, Ele não faz nada pela metade. Tudo quanto Ele faz é perfeito. Coloca a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Que eu vou orar. E eu ministro uma bênção da parte do Senhor sobre a tua vida, no nome de Jesus. Maravilhoso, justo e eterno Pai. Tu és um Deus tão grande, tão maravilhoso. Tu és o Deus da nossa vida, da nossa história. E te pedimos agora, Pai, toda mente que estiver confusa, em guerra, aquele coração que tem chegado nessa manhã,
em busca de um milagre, de uma vitória. Eu ministro em nome de Jesus. Recebe vitória nesta manhã. Senhor, eu te apresento cada um daqueles que se encontram no seu lar nesta manhã. Recebe o abraço de vitória. Recebe paz, calmaria na tua vida, no meio da tua família. E que toda enfermidade bata em retirada, na autoridade do nome de Jesus. Sente adorando. Sente adorando e exaltando o nome santo do Senhor.